Oi galera, tudo bom? Então, tô vindo hoje com mais um vídeo para vocês, certo? Com um assunto novo, espero que vocês gostem. Será um assunto legal, só tem alguns pedidos a fazer. Primeiro, eu quero que vocês coloquem no caderno, tá? É um assunto para vocês colocarem no caderno, porque é um assunto que a gente vai revisar mais para frente. Quando acabar tudo isso, a gente vai dar continuidade a eles. A gente vai fazer revisões com ele, a gente pode até fazer uma prova, ou então em um momento de conversação, um momento de diálogo, a gente também pode chegar a usar eles, tá certo? Então eu peço que vocês anotem no caderno, é, como eu já falei para vocês antes, vocês podem ficar à vontade, escrever com várias canetas coloridas, como vocês sempre gostam, vocês sempre me perguntam, tá certo? Então fiquem à vontade, tá? Prestem atenção, qualquer dúvida que vocês precisarem, mande mensagem, pode mandar um áudio, eu estou à disposição, ok? Então, bora para o assunto. Bom, gente, o assunto que a gente vai estudar hoje é los saludos, certo? Esse é um assunto novo, bem interessante, que até em sala de aula alguns de vocês acabavam pedindo também, fazendo aquelas perguntas, como é que se diz isso, como é que se diz aquilo, a gente vai tentar aprender um pouco. E los saludos e despedidos, eles hacen parte de nuestro cotidiano. O que quer dizer isso? São saudações e despedidas, ou seja, o cumprimento. É aquele simples, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, como é que você está? Tudo bem? Muito obrigado. Essas saudações que a gente tem, certo? Então a gente vai aprender a fazer isso em espanhol, tá bom? Que vai até ajudar a gente na nossa comunicação em sala de aula, entendido? E claro que a forma como nos saludamos ou despedimos é diferente em cada situação e dependerá do grado de familiaridade que temos com as pessoas com quem nos relacionamos. Aí o que quer dizer isso, né? O que quer dizer isso, Felipe? Grado de familiaridade significa o grau de familiaridade que você tem com aquela pessoa. Um exemplo, vocês em sala de aula, vocês têm uma forma de falar diferente da forma como vocês falam com o professor. Do mesmo jeito que vocês têm uma forma diferente de falar com os pais de vocês em casa. Então é essa familiaridade, é a forma, é aquela proximidade que vocês têm, aquele carinho, afeto, entendeu? Y además, cada persona tiene valores culturales distintos y por consiguiente, las formas de saludar o despedir-se se difieren de uma para outra. É isso que eu vinha falando. Vocês automaticamente vocês vão criando essa forma de se cumprimentar, de se despedir. É como a gente chama, né, a educação, né? A gente ter aquela educação com a pessoa, dar um bom dia, dar uma boa tarde, ter intimidade com a gente, tá bom? E essas formas de saudações e despedidas, elas se dividem em duas formas, tá certo? A gente vai conhecer as duas de uma forma bem prática, tá bom? Primeiro, as formales. Então vamos ver agora esse diálogo, né? Formal. Buenos días. Buenos días. Perdone, ¿dónde hay una farmacia cerca de acá? Hay una en la calle Libertad. ¿Puedes me decir cómo puedo llegar? Puedes ir recto, que luego la encuentra. Muchas gracias. De nada. Como vocês viram, né, nessa pequena encenação, essa forma formal, né? Formal significa isso, formal, de falar. Você usa mais com aquelas pessoas que vocês não conhecem, que vocês não têm intimidade, ou então uma pessoa mais velha de idade, certo? Uma pessoa com idade mais velha do que você. Então é uma forma como a gente chama mais culta. Um advogado, um juiz, uma autoridade, um policial. Você tem uma forma mais formal de se falar, ok? Então a gente vai conhecer essas formas também.
E existe também as informales. Então vamos ver na prática, né, como é que a gente pode essa conversa mais informal, certo? Olá, Daniel. Olá, como estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Me alegro. Daniel, esta es mi amiga Nicole. Olá, soy Nicole Soares. Olá. ¿Y vos dónde? Estoy yendo a la biblioteca. ¿Vamos todos? No, gracias. Tenemos que hacer un trabajo en la casa de Nicole. Buenos entonces. Que pase bien. Igualmente. Tchau. Então, como vocês viram aí, essas formas informales, ou seja, informal, é uma conversa mais que você tem com um amigo seu mais próximo, com as pessoas de dentro da sua casa, aquelas pessoas que você realmente conhece, que você tem intimidade. Então você usa uma forma mais despojada, vamos dizer assim. A gente pode usar gírias, pode falar com certa variação linguística, não precisa ter aquelas palavras bem explicadas, bem ditas, certo? Então, essa fala informal é mais nesse momento. Conversa entre amigos, em casa, certo? Uma praça e tudo mais. E a gente vai conhecer essas formas. Então, saludos formales. O que são saludos formales? Saudações formais. Buenas noches, buenas tardes, buenos dias, que gusto de verlo, como está usted, como ustedes estão, como se encontra. Ou seja, é aquelas saudações que a gente tem com pessoas que estão fora tanto do nosso cotidiano, como se diz, da nossa convivência. A gente não tem tanta intimidade. Ou então a gente está conversando com uma pessoa mais velha, certo? Então eu coloquei, aí como vocês podem ver, a palavra em espanhol e na frente em português, tá bom? Para vocês verem o que significa, como se fala. Existe também os saludos informales. Buenas, y ¿qué tal? Olá, ¿qué tal? Como estás? Que me cuentas? Certo? Isso aí são as saudações informais. Las respuestas são assim, após a saudação, você vai precisar responder àquela pessoa. Então também existem saudações prontas que lhe ajudam. Bien, e tu? Estou estupendo, estupendamente. E usted? Genial, muchas gracias. Muy bien, gracias. Todo bien, e usted? Voy mal. Diferente das saudações, certo, gente? As respostas, elas não têm esse grau de classificação. Ela não precisa ter essa classificação formal ou informal. Tanto você pode usar bien e usted de uma forma formal, como você pode usar ela também de uma forma informal, certo? Ela vai ter a mesma função e a mesma classificação. As despedidas formales. Adiós, buenas noches, nos vemos pronto, saludos, ha sido un placer, que vaya bien. Essas todas são despedidas, é quando a conversa está sendo concluída, tá bem? Quando ela está sendo concluída, aí usa essas despedidas na forma formal, ok? Já na forma informal, tchau, tchau, cuídate, hasta luego, hasta mañana, hasta pronto, que tenhas um bom dia. Tá vendo a diferença? É a forma como se fala. Aí, como diz. Aí vocês podem chegar para mim e perguntar: Ô Felipe, mas se eu tiver intimidade com o meu avô, que ele é de mais idade do que eu tenho que falar com ele formal ou eu tenho que falar com ele informal? Não, você não precisa falar com ele formal. Você pode falar com ele de uma forma informal. Por quê? Porque é uma pessoa que está ali no seu contato, no seu dia a dia. Você tem contato diariamente com aquela pessoa.
Então, esse contato informa para aquelas pessoas um primeiro momento que você se encontra, ou uma pessoa que você não tem tanto contato, vai conhecer, vai ver ela posteriormente. Entendeu? Ficou claro? Deu para vocês entenderem, certo? Isso vocês anotem. O ideal é que vocês anotem isso no caderno, escrevam, porque isso é um assunto muito bom de vocês ir praticando. E praticando em casa mesmo. Quando a gente voltar às nossas aulas, a gente vai praticar ela, tá bom? Listo? Entenderam? Certo? Então a gente vai para a nossa atividade. Nossa atividade, certo? Nossa atividade ela também é para o caderno, ok? Vocês devem escrever no caderno e responder elas no caderno, certo? Pode me mandar uma foto, que essas atividades do caderno todas serão dadas visto depois, como eu sempre faço com vocês. Então, vocês colocam lá, escreve pergunta, escreve resposta e anota a resposta ou escreve ela correta, tá bom? Porque às vezes quando a gente eu mando alguma atividade para vocês, aí eu digo, bota no caderno, aí vocês colocam só a resposta, tá? Mas essa não, essa vocês devem escrever perguntas e respostas. Algumas são de marcar, outras são para completar. E tem outras também que pode vir para escrever, mas todas devem ser escritas respostas e perguntas no caderno, tá bom? Bom, essa correção dessa atividade, tá? Essa atividade ela terá uma correção. Então, semana que vem, antes de colocar esse vídeo, né? Ou seja, um vídeo novo, com um assunto novo, eu farei a correção da atividade. Para vocês também corrigirem no caderno de vocês e a gente ter esse contato. Tentar ter isso. Vocês veem onde errou e colocar o correto. Mas, lembrem-se, eu quero que vocês, antes dessa correção, vocês me enviem as respostas para eu dar uma olhada. Beleza? Pois, tchau. Beijo para todo mundo.